Imagine que você está sozinho. Pelo menos você devia estar. O portão de um cemitério vitoriano range atrás de você, com aquele som metálico ecoando entre os túmulos. O lugar cheira terra molhada e pedra antiga. As suas pegadas são o único som no ambiente. Até você parar. E é aí que você percebe estátuas de anjos por todas as partes do cemitério. Algumas em poses clássicas de luto, braços estendidos, olhares voltados para o céu. Nada demais. Mas outras estátuas estão diferentes. Elas estão com as suas mãos cobrindo o rosto, como se estivessem chorando. Você até tenta ignorar, mas o seu coração já começou a bater um pouco mais rápido. Você está com aquele instinto primitivo gritando que tem alguma coisa de errado. E até mesmo que você pode estar sendo observado. Você olha ao redor e só está você e as estátuas. Nada se mexe, nem uma folha ou um pássaro. O silêncio é tão absoluto que você consegue até mesmo ouvir a sua própria respiração. Você pensa que está tudo na sua cabeça. Então você se vira para ler uma lápide próxima. Só por 3 segundos, um som de pedra raspando em pedra vem atrás de você. O seu estômago despenca e você congela. Você sabe que não deveria se virar, mas você vira. E quando você olha, as estátuas que estavam cobrindo o rosto se mexeram. Elas não estão mais no mesmo lugar, estão mais perto. Mas isso era impossível. Então você esfrega os seus olhos com força, respira, tentando convencer o seu cérebro de que isso não está acontecendo. E quando você abre os olhos de novo, eles estão bem ali, a metros de você. E não são mais anjos chorando. Os rostos estão transformados. As bocas estão escancaradas em gritos silenciosos, cheias de dentes afiados e irregulares como de um predador. Os olhos vazados em ódio puro, com uma aparência demoníaca e perturbadora. Mãos que eram delicadas agora têm garras de pedra se estendendo na sua direção. Braços abertos te alcançando. Você tropeça para trás, mas você já entendeu o jogo. Não piscar, não desviar o olhar, nem por um maldito segundo. Enquanto você olhar para elas ficam congeladas, e é a sua única chance. Seus olhos começam a arder, lágrimas se formam, e a tentação de piscar é quase insuportável. Então, de fundo, você escuta uma risada, aguda e infantil. Você vira a cabeça apenas por um segundo, procurando a origem do som. E quando você olha de volta, você não está mais no cemitério. O ar mudou, os sons mudaram. Você está em outro lugar. Roupas diferentes nas pessoas ao longe, carros antigos, tudo levemente desfocado que nem uma fotografia velha ganhando vida. E é aí que você finalmente entende. Você não está em outro lugar, você está em outra época. O doutor os descreveu assim: Weeping Angels, anjos chorões, criaturas tão antigas quanto o próprio universo, existindo desde antes de qualquer civilização registrar o tempo. E veja bem, a aparência delas é quase um insulto. Elas se parecem com um símbolo humano de proteção e conforto. Anjos de pedra em cemitérios, 2 pernas, 2 braços, um rosto que lembra o nosso. Elas assumem essa forma em qualquer planeta, mesmo naqueles onde os habitantes não têm nada de humanoides. Mas quando chegam perto da presa, quando você está a centímetros de ser tocado, a máscara cai. Os olhos destilam puro ódio ancestral. A boca se abre como uma aberração de presas afiadas. As suas mãos se contorcem em garras grotescas e pontiagudas. A postura muda para algo entre um predador, prestes a atacar algo, e pior, algo que transcende o medo biológico. E essas estátuas são silenciosas, completamente. Você pode estar a 1 metro de uma, e ela não vai fazer um único ruído ao se mover, até que seja tarde demais. E não são todas iguais, porque o universo não seria cruel o suficiente se existisse apenas um tipo, certo? Tem os cherubins, querubins, que tomam a forma de crianças angelicais. Só que, ao contrário dos outros, esses fazem barulho. Você consegue ouvir os passinhos, a risada infantil, e de alguma forma isso é pior, porque o seu cérebro não quer acreditar que algo com uma cara de criança quer te destruir. Teve um caso documentado pelo doutor de um anjo que assumiu a forma da Estátua da Liberdade. Pensa comigo, uma estátua inteira dessa, dezenas de metros de altura, se movendo com aquele rosto distorcido de predador no lugar da sua face serena. Isso significa algo aterrorizante. Qualquer estátua pode ser um deles, até mesmo aquela no parque que você passa todos os dias. Mas como elas te matam sem te matar de verdade? Aqui fica interessante e perturbador. Você notou as bocas delas, certo? Completamente planas quando fechadas. Não há nenhum sistema digestivo. Então, como exatamente essas criaturas se alimentam? A resposta é tão elegante quanto cruel. Energia temporal. Funciona assim. Com um único toque, literalmente um roçar de dedos de pedra na sua pele, um anjo te envia de volta no tempo. Pode ser 10 anos, 50 ou até 200. Você vai aparecer no passado.
vivo e ileso sem nenhum arranhão. Mas aqui que tá o truque macabro. Todos aqueles anos que você teria vivido no presente, aquele futuro que nunca vai acontecer, ele tinha uma energia potencial. A energia de décadas de experiências, escolhas, momentos que agora existem apenas como possibilidade fantasma. E é disso que eles se alimentam. O doutor chamou isso de matar delicadamente, porque tecnicamente você não morre, você só perde o seu futuro. Perde as pessoas que amava, a tecnologia, tudo que te definia. Você fica preso no passado, vivendo uma vida que nunca quis, enquanto no presente você simplesmente desaparece. Seus amigos vão te procurar, a sua família, mas você nunca será encontrado, porque você está em 1927 ou até 1853, talvez há 2000 anos antes de Cristo, vivendo, respirando, mas completamente perdido no tempo. Embora prefira a energia temporal de seres vivos, os anjos podem se alimentar de outras fontes. A Tardes do Doutor, por exemplo, ela contém energia suficiente para alimentá-los por uma eternidade. O problema é que isso drenaria energia suficiente para apagar o Sol. Aquela cabine azul é minha máquina do tempo. Tem um mundo de energia temporal lá dentro. Eles poderiam se fartar para sempre, mas o dano que causariam poderia apagar o Sol. E sim, eles podem morrer de fome. Quando isso acontece, eles vão se transformando em pedras de verdade, cada vez mais rígidos e pesados, e menos capazes de se mover, até que simplesmente deixam de existir. Viram apenas esculturas esquecidas em cemitérios abandonados. E quanto à força física eles têm, e muito. Eles têm uma força sobre-humana suficiente para quebrar um concreto, esmagar ossos como se fossem gravetos, mas eles raramente usam, porque seria um desperdício grotesco de energia potencial. Matar alguém fisicamente significa perder décadas de combustível temporal, e eles só fazem isso, exceto quando querem enviar uma mensagem. A única defesa seria a prisão quântica. Parece complicado, mas o conceito é simples, e é a sua única salvação. Os anjos lamentadores não são feitos de pedra, mas, quando estão sendo observados por qualquer coisa, qualquer ser vivo com olhos funcionais, os seus corpos se transformam em pedra quanticamente bloqueada. Eles ocupam um único estado fixo no espaço-tempo, completamente imóveis, quase impossíveis de quebrar. Mas a palavra-chave é quando observados. O segundo que você pisca, o segundo que você vira a cabeça, o milésimo de segundo que a sua pálpebra cobre seu olho, eles se movem. E não estamos falando de movimento normal. Estamos falando de metros percorridos em uma fração de segundo, mais rápido do que o seu cérebro consegue processar, literalmente num piscar de olhos. Se você está a 5 metros de um anjo e pisca, você já era. A distância é tudo, e não piscar é sobrevivência. E aqui está a ironia cruel dessa prisão quântica. Ela funciona contra eles também. Se um anjo chorão olhar para o outro, ambos ficam congelados permanentemente, até que alguma força externa quebre o contato visual. É por isso que eles cobrem o rosto com as suas mãos. É a autopreservação. Um anjo que acidentalmente olha para o outro vira uma estátua de verdade. E em um grupo deles, isso é um risco constante. E é por isso as mãos no rosto. Por isso a postura do choro. É tudo uma estratégia. Não tire os olhos deles. É por isso que eles cobrem os olhos. Não estão chorando. Não podem se arriscar a olhar um para o outro. A vantagem que eles têm é sua maior maldição. Eles nunca podem ser vistos. Se você se lembra de um anjo chorão com clareza suficiente, a imagem dele está gravada na sua mente com detalhes, ele pode se manifestar através de você. O seu corpo começa a se transformar em pedra, devagar, inevitavelmente. Os dedos, depois as mãos, vai para os braços, e quanto mais você acredita que está virando pedra, mais rápido acontece. É um processo alimentado pelo seu próprio medo e crença, e no final você se torna um anjo lamentador. Você perde toda a sua humanidade, todas as suas memórias, tudo o que fazia você. Agora você é apenas mais um predador temporal, esperando no escuro. A solução para isso é simples teoricamente. Você tem que parar de pensar neles, tirar a imagem da cabeça, acreditar que não vai virar uma pedra. Na prática, tente não pensar em algo que está ativamente te transformando em um monstro. Tenta acalmar sua mente enquanto seus dedos endurecem e perdem a sensibilidade. Mas é quase impossível. Então, tudo que você precisa saber é o seguinte: desconfie de qualquer estátua, especialmente aquelas com as mãos no rosto, aquelas em poses estranhas e aquelas que parecem te observar. Não pisque perto delas, não vire as costas, não assuma que são apenas uma decoração, porque talvez não sejam. Talvez elas estejam esperando pacientemente até aquele único segundo de distração, aquele seu piscar de olhos, aquele desvio de olhar para o celular. E quando você voltar para olhar, eles vão estar mais perto, sempre mais perto. Então, lembre-se das palavras do doutor. Eles estão vindo. Os anjos estão atrás de você, mas escuta. A sua vida depende disso. Não pisca. Não pisca mesmo. Pisca e você morre. Eles são rápidos, mais rápidos do que pode imaginar. Não olhe para trás, não desvie os olhos e não pisque jamais. Boa sorte.